Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e vou contar para vocês hoje de um caso clínico que eu avaliei aqui no consultório e que tinha uma dor cervical irradiada para o membro superior. Então você sabe que a gente tem uma suspeita de ser uma cervicobraquialgia e a gente precisa aprender a identificar esse quadro através de testes provocativos, de sinais e sintomas e colocar isso dentro de um contexto clínico para a gente saber qual a melhor forma de ajudar esse paciente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é confirmar esse diagnóstico. Esse paciente relatou que ele já tinha passado por outros profissionais, que já tinha tentado alguns tratamentos e que não tinha obtido bons resultados com tratamentos anteriores. Então, ele começou a contar o que tinha sido feito, que tinha feito exercício, que tinha feito terapia manual, que tinha instalado o pescoço e que quando instalaram o pescoço tinha piorado o quadro de dor dele. E aí ele começa a fazer aquelas perguntas pra gente, né? Mas pode instalar, não pode instalar? Você acha que vale a pena, não vale? E aí assim, primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter uma conduta é ter uma ética e falar assim, olha, clinicamente eu não te avaliei naquele dia, então eu não posso te falar se a manipulação era indicada ou não naquele dia. Mas o que a gente sabe? Que as manipulações devem ser utilizadas com muito critério nos casos de cervicobraquialgia, porque em alguns casos, em alguns pacientes com cervicobraquialgia, um dos sinais e sintomas importantes para confirmar o diagnóstico é se a rotação homolateral, né? Então imagina que o paciente tem uma dor que irradia para o braço direito, se a rotação homolateral piora o quadro. Ou seja, se ele tem uma dor na cervical que irradia para o lado direito, ele faz rotação para o lado direito e piora o quadro, é o primeiro sinal clínico que ele tem uma radiculopatia cervical. Então, às vezes, você realizar procedimentos com rotação homolateral, você vai piorar o quadro desse paciente. Por isso que em alguns casos é melhor você mobilizar do que você manipular. E aí, como eu já falei de um sinal que é da rotação, eu vou falar para vocês agora os outros sinais para você poder confirmar esse diagnóstico. Então a gente tem um teste que chama teste de Sperling, manobra de Sperling, que vocês podem entrar no YouTube, que vocês vão encontrar lá, manobra de Sperling para radiculopatias cervicais, que eu já explico para você que tem 6 formas diferentes de você realizar essa manobra. E aí na bateria de testes para você confirmar uma radiculopatia cervical, entra essa manobra de Sperling, que é uma manobra que você faz uma compressão na cervical, e você pode fazer essa compressão na cervical com as inclinações ou com extensão. Então, o que você tem que ter? Então, você tem que ter uma dor na cervical que piora quando ele faz rotação homolateral. O segundo sinal é quando o paciente tem uma dor na cervical e você faz a manobra de Sperling, né? Que pode ser feita só com a compressão ou pode ser feita com um pouco de vibração para ser mais provocativo ainda. E essa manobra provocativa, nessa manobra de Sperling, também é positivo, tá? Então essa manobra piora os sintomas. Aí você faz a manobra de distração, então você tensiona essa cervical para cima, e aí esse tensionamento da cervical superior alivia o quadro. Então, você tem a rotação cervical, 1. Você tem a manobra de Sperling de compressão, 2. Você tem a descompressão, 3. E você tem o teste de tensão neural de membros superiores. Em alguns locais ele é conhecido como o teste de Roger-Bikelas. Então você faz com uma abdução acima de 90 graus, extensão de cotovelo, extensão de punho e dedos, inclinação e rotação para o lado oposto. E aí nessa posição você tem o aumento do quadro. Então você tem um teste de tensão neural de membro superior positivo. Se você tiver esses 4 sinais presentes no seu paciente, você tem uma sensibilidade acima de 90% do seu teste. E a partir de 3 sinais, essa sensibilidade já é importante, já pode ser determinante para a prática clínica. E o que acontece? Esse paciente que eu atendi, quando eu apliquei esses 4 testes nele, os 4 resultaram positivos. O que isso quer dizer? Ele tem uma radiculopatia de origem cervical. E aí que eu falo para vocês, qual que é a melhor conduta para esse quadro? O que eu tive que fazer? Eu comecei a fazer algumas mobilizações na cervical para tentar descobrir qual era a mobilização que ia diminuir a dor irradiada para o braço.
E aí eu encontrei uma mobilização com inclinação e rotação para o lado oposto. Isso aliviava um pouco. Mobilizei, eu fiz mais ou menos umas 3, 4 séries de 1 minuto de mobilização com inclinação e rotação para o lado oposto. Isso aliviou bastante, porque eu fiz uma descompressão foraminal. E aí o que acontece? Fiz também um trabalho específico de mobilização neural, só que eu comecei do lado contralateral. Então fiz mobilização neural do lado contralateral, aliviou um pouco os sintomas, aí eu fui no membro afetado, fiz um pouco de mobilização neural também. O que aconteceu? Ele melhorou bastante do quadro no final, e aí eu passei para ele fazer em casa um pouco de exercício de controle motor de escápula e de cervical, para a gente começar a estabilizar um pouco essa região, porque um dos fatores que pode gerar essa irritabilidade, essa irritação da raiz nervosa, é ter alguns pontos de compressão no trajeto, e ativar essa musculatura pode ajudar esse paciente. E aí ele saiu muito aliviado desse primeiro atendimento. Então, vejam nos seus próximos pacientes se eles têm esses 4 sinais da radiculopatia cervical, e se tiver positivo, vê a melhor conduta de mobilização que alivia os sintomas, mobilização neural e exercício de controle motor. Beleza? Fica a dica para vocês. Um beijo e até a próxima.